aqui o professor Inácio Dantas, dando prosseguimento às nossas aulas. Hoje, na aula número 23, nós vamos falar como metrificar sonetos. Vamos falar também um pouco do que é o soneto, como é confeccionado a métrica do soneto, sobre rimas também, sobre musicalidade no verso de um soneto ou até mesmo de um poema. E por que isso, pessoal? Porque eu tenho visto muita dificuldade de pessoas que querem escrever poesia, poema e músicas, até letra de músicas, mas não seguem as regras, sobretudo na metrificação, na composição poética de um soneto, e saem coisas assim que não tem nada a ver, com o soneto. É uma coisa que é chamado no soneto, o soneto pé quebrado. Então fica uma coisa disforme, fora da normalidade de uma poesia, de um soneto que é uma obra assim de projeção maior dentro da poesia. É um soneto, digamos assim, que é a pérola da poesia. Todo poeta quer escrever soneto, tá? Inclusive eu também. Ok? Então vamos falar um pouquinho do soneto, vamos falar da metrificação, vamos falar sobre rimas, o que são rimas pobres, rimas ricas e assim por diante. Vamos falar sobre o som, a musicalidade de uma poesia para ficar bonita, sobre como se mede, como se metrifica na quarta, as oitavas de um soneto. Legal? Então vamos juntos, pessoal. Antes de você questionar aí, poxa, mas ele está falando aí de sonetos, mas eu vi aula nele aqui de contabilidade, eu vi aula de português, enfim, pessoal. Quero dizer para vocês que eu sou professor universitário, sou professor de contabilidade, de economia e também sou escritor. Tenho 40 livros escritos, tenho 4 livros em espanhol no México. E um dos meus livros é esse aqui, que é um livro de sonetos, tá? Apresento para vocês, por esta razão que eu estou falando sobre este tema, tá? Arrebol. Este livro tem 300 sonetos e 32 poemas, tudo sonetos metrificados. Então, se você gosta de soneto, tá aqui uma dica legal. Fora esse aqui, tem outros livros de poema e outros livros de sonetos, mas aqui está compilado meus outros livros de sonetos, ok? Então, são os 3 livros com 100 sonetos, que eu compilei nesse aqui, ficou com 300 sonetos, ok? Bom, gente, então é o seguinte, o que é o soneto? Então veja bem, soneto, falando, né, desde quando foi a concepção dele, é uma composição poética de 14 versos, são 2 quartetos e 2 tercetos. Muita gente escreve até 2 tercetos e 2 quartetos, tá? Mas é uma composição de 14 versos, tá? Como eu disse, 2 quartetos e 2 tercetos, que surgiu na Itália no século XIII, pessoal, 1300 e tralalá, tá? Já tinha surgido o soneto, e quem deu assim uma roupagem nova ao soneto foi esse poeta chamado Francesco Petrarca. Francesco Petrarca, que é também do século XIII. Então esse aqui seria um dos precursores do soneto como nós conhecemos hoje. E você sabe, tem grandes escritores, né, de poesia, grandes sonetistas, como Petrarca, né, como por exemplo Camões e Shakespeare, ok? Que são aí 2 expoentes na área do soneto, ok? E como é que é feito o soneto? Ele pode ser feito em rimas AB, AB, AA, BB. Vou explicar isso quando eu montar o soneto, vou explicar para você que tem dúvida o que é a rima AB, AB e AABB. Outra coisa importante a falar sobre licença poética. O que é a licença poética? Licença poética é que você pode cometer um erro, em cada poesia você pode cometer um erro. Ou um erro eventual ou até um erro proposital. E você pode criar até um neologismo. O que é o neologismo? O neologismo é a criação de uma nova palavra. Tem uma música que diz assim, meu mulato isoneiro. A palavra isoneiro, ela não existe. A pessoa inventou essa palavra, por isso chama neologismo. Neo vem de novo, do latim vem de novo. É uma coisa nova, que foi recém-criada. Ele criou um neologismo porque ele não tinha uma palavra para colocar ali. Meu mulato o quê?
Ele foi pensando e falou, eu vou lá tesoneiro. O que é isoneiro? Não quer dizer nada, não tem significado. Mas ele colocou para dar uma sonoridade na música. Ok? E aí, nós temos aí vários tipos de rimas. Então, pessoal, o que é uma rima? A rima é um recurso do estudo da linguagem para dar musicalidade, para dar ritmo, para dar beleza ao verso. A rima é muito importante em qualquer poesia, em qualquer música, ok? Mesmo que seja um poema em prosa, ou mesmo que seja um poema em verso, ou mesmo que seja até um próprio soneto, tá? Então a rima é fundamental você fazer uma rima. E aí, pessoal, nós temos vários tipos de rima dentro da poesia. A primeira dela é a rima pobre. O que é uma rima pobre? Rima pobre é quando você faz a rima na mesma classe gramatical. O que é isso? Por exemplo, você combina verbo com verbo. Então você põe lá amar com julgar, né? Fazer com crer, né? Ou até, né? Essas palavras que eu falei são o quê? Todas verbos, né? Ou até amor com flor. É muito comum você ver a música amor com flor, flor com amor. Essa rima é o quê? É uma rima pobre. Porque você está tendo dois substantivos. Amor é um substantivo, tá? Substantivo abstrato. E amor e flor é um substantivo concreto. Então você está tendo o quê? Uma rima pobre. Outro tipo de rima muito usado na poesia são palavras terminadas em ão. Rimando paixão com coração. Gente, é música de monte aí rimando a paixão com coração, com pulmão, enfim, tem todas as palavras terminadas em ão. Tá? Então, em geral, tá? 99% dessas rimas são consideradas rimas pobres. Então, se você vai escrever uma boa poesia, gente, fuja das rimas pobres. Não tenha pressa de escrever a tua poesia, a tua música, tá? O teu soneto, a tua quadra, a tua oitava, a tua quintilha, o que for que você estiver escrevendo, não tenha pressa, trabalhe a palavra, trabalhe a metáfora. Use muita metáfora, tá? Pesquise sobre metáfora. Quando você escrever uma poesia e ela for muito realista, ela perde a graça. Você tem que escrever a metáfora, por quê? Quem está lendo, imaginar na cabeça dele o que você está querendo dizer. Você está dizendo uma coisa, mas na cabeça de quem está lendo, ele está entendendo outra. Na cabeça do outro que está lendo, ele está entendendo outra diferente. A metáfora tem esse efeito, tem esse poder, ok? Outra tipo de rima, que é rima pobre, são palavras terminadas em mente. Somente com geralmente, por exemplo. Né? Então você está tendo várias repetições da palavra mente. Também é considerado uma rima pobre. Então quando você rima, para fechar aqui, adjetivo com adjetivo, substantivo com substantivo, verbo com verbo, e outras classes gramaticais, o que você está fazendo? Uma rima pobre. Ok? Pulando aqui agora para rimas ricas. Aí sim, rimas ricas é um recurso legal dentro da poesia e dentro da música também. Vamos ver? São classes gramaticais diferentes. Por exemplo, você rima o verbo com substantivo. Por exemplo, você rima mar, que é o substantivo, com amar, que é um verbo. Então você está fazendo o quê? Uma rima rica. Quando você rima adjetivo com pronome, quando você faz a poesia rimando pronome com verbo, com adjetivo, enfim, com todas as classes gramaticais, sendo que não seja da mesma classe. Então você está produzindo uma rica. Eu até tenho alguns exemplos aqui de rima rica. Por exemplo, uma música do Gilberto Gil, que ele fala: ela tá me esperando na janela. Olha, você tem o pronome do caso reto com janela, que é um substantivo. Então você tem aí uma rima rica. Uma outra classe também importantíssima de rima são as rimas raras. Palavras que existem poucas rimas dentro do dicionário da língua portuguesa, dentro do acervo do nosso idioma. Por exemplo, tisne com cisne. Tisne é o escurecimento da pele.
com a palavra cisne, que é uma ave, tá certo? Então esse tipo de rima, praticamente não existe outras palavras que você possa combinar. Nunca com adunca. Aduncar quer dizer envergar-se, aduncar é envergar-se. E nunca, você sabe, de verbo, né? Também. Então você tem aqui uma rima rara. Outra também é sombra com alfombra. Também é um tipo de rima rara. Alfombra é um tapete de grama, é um gramado, tá certo? Então são rimas, se você conseguir esse tipo de rima, você está fazendo uma poesia super top, digamos assim, ok? E fechando aqui as rimas preciosas. O que são as rimas preciosas? São rimas artificiais com combinação de palavras. Você faz uma rima com uma palavra que não é aquela palavra, você juntou duas para fazer uma palavra. É o caso, por exemplo, dos verbos em que você usa ênclise. Lembra? Então você tem o quê? Que próclise é a colocação do pronome onde? Antes do verbo. Mesóclise é a colocação do pronome no meio do verbo. E ênclise, a colocação do pronome após o verbo. Então, quando você tem uma ênclise, em geral você consegue uma rima preciosa, mas lindíssima. Lindíssima. Tem músicas aí do Djavan, por exemplo, e vários outros cantores que ele consegue, por exemplo, rimar vê-la, né? Vê-la com estrela. Quer dizer, ver ela, né? Vê-la com estrela. Olha que rima linda, né? É uma rima preciosa. Eu tenho uma poesia minha que eu rimo colhas com folhas. Tem uma poesia minha que eu rimo colhas com folhas. É uma rima preciosa. Dícia com Alícia. Tem uma rima, tem um soneto meu também que eu rimo Dícia com Alícia. Pessoal, neste livro meu, repito aqui, Arrebol, tem muita coisa, eu uso muito recurso da rima preciosa. Se você tiver a oportunidade de ler esse livro, você vai ver muita coisa que eu rimo, eu uso a rima preciosa e raramente eu uso rima pobre, pessoal. Raramente. Trabalho a palavra, tá? São 300 sonetos, 32 poemas. Nos sonetos eu sou assim Caxias, tá? Para fazer uma poesia bem feita, para fazer uma poesia em alto nível. Tá certo? Na sequência, eu quero falar para vocês algumas coisas aqui importantes. Por exemplo, vou falar para vocês sobre substantivação de palavras. Você tem uma palavra que tem uma função, tem uma classe gramatical e você transformar ela em substantivo, tá? E vou falar também sobre o som das palavras. Dentro da poesia, pessoal, muito importante você ter, além da rima, a musicalidade, o ritmo, o som, tá? Às vezes você pode não declamar a poesia, mas quem está lendo a poesia, na cabeça dele está tendo uma música. Isso chama-se aliteração e assonância, que eu vou falar na sequência, ok? Então, na sequência. Olá, aqui é o professor Inácio Dantas. Apresento a vocês meu livro Arrebol, lançado pela Maison Editora São Paulo. Esse livro contém 300 sonetos metrificados em decassílabos, duodecassílabos e também sonetos metrificados em oitavas. Também contém 32 poemas sobre diversos momentos, sobre diversas situações. É um livro para você curtir, é um livro para você ampliar seus conhecimentos sobre como escrever um poema metrificado com rimas ricas, rimas preciosas, rimas raras também. Adquira o seu livro Arrebol na agbooks.com.br ou clubedosautores.com.br. Boa leitura! Pessoal, de volta aqui, dando prosseguimento à nossa aula de hoje. Agora nós vamos falar sobre substantivação de palavras. O que é isso? É o seguinte, é um processo de derivação imprópria para a formação de uma nova palavra. Usa-se uma classe gramatical como se fosse outra classe gramatical. Mas o que é isso?
é o seguinte, você usa por exemplo, um verbo e transforma esse verbo em substantivo. Poxa, mas aí qual a vantagem da gente fazer isso dentro da poesia? A vantagem é que você anteriormente tinha uma rima pobre, agora você passa a ter uma rima rica. Essa é uma das grandes vantagens. Por exemplo, você tinha rimando verbo com verbo. A partir do momento que você pega um verbo e transforma ele em substantivo, você passa a ter uma combinação de verbo com substantivo. Saiu da rima pobre e foi para a rima rica. Mas isso é possível? Sim, é possível, o idioma nos permite esse recurso. Então, pessoal, é o seguinte, como exemplo, por exemplo, da substantivação de palavras, ela ocorre muito com verbos. O verbo o nadar é saudável. Nadar é um verbo. Mas quando eu ponho esse artigo aqui, ó, definindo que o nadar é saudável, esse nadar aqui deixa de ser verbo. Esse nadar não é mais verbo. Esse nadar agora é substantivo. Eu fiz uma substantivação do verbo. Então esse verbo passa a ser, repito, substantivo, tá? Outro exemplo. O amar faz bem à saúde. O amar, tá? Estou definindo que o amar faz bem à saúde. Então amar é um verbo. Eu amo, tu amas, ele ama, etc. Mas o amar, então ele passa a ser um substantivo. Eu estou substantivando um verbo. Então eu tenho um ganho dentro da minha poesia. Ok? Então, prosseguindo então, pessoal. Agora nós vamos falar sobre aliteração. Tá? Aliteração e também vamos falar sobre assonância. O que é isso? Isso aí, pessoal, muito valioso na sonoridade das palavras. Tá? Então você dar uma sonoridade diferente, tá? Quando você junta várias palavras fazendo uma frase, na poesia ou na música. Veja só o exemplo, ó, da aliteração. A aliteração é o som das consoantes. As consoantes elas têm predominância dentro da frase. Por exemplo, o rato roeu a roupa do rei Roberto de Roma. Vocês conhecem essa frase aí, né? Criançada adora falar esse tipo de trava-língua. Rato, roeu, roupa, rei, Roberto, Roma. O que é isso? Você está repetindo o quê? Você está repetindo consoantes. Você está forçando né? Então você tem o quê? Uma aliteração. Então você tem um som diferente. Se você ler cada palavra de per si, você tem um som. Quando você junta todas, você tem outro efeito, tá? Então você tem aqui a aliteração. Então, repetindo aqui, a aliteração é o som repetitivo das consoantes. Em outro ponto você tem a assonância. O que é a assonância? A assonância é o som das vogais, a repetição do som das vogais. Veja essa música do Djavan. Minha Foz do Iguaçu, Polo Sul, meu azul. O que eu estou fazendo? Estou repetindo vogais. Minha Foz do Iguaçu, Polo Sul, azul. Então estou dando um reforço, né? Uma predominância no U, tá? Então aí eu tenho o quê? Eu tenho uma assonância, tá? Eu tenho uma poesia minha, um soneto meu, que eu falo assim: o vento entra entre os galhos sem quebrá-los. Então eu uso, mesclando a aliteração com a assonância. Vou repetir: o vento entra entre os galhos sem quebrá-los. Então você vê que tem tem uma musicalidade legal aí, que você pode criar também, né? Vai trabalhando a palavra, até você colocar isso e colocar depois dentro da métrica, né, do decassílabo, que é o nosso próximo bloco, é que nós falaremos sobre isso. Ok? Então, até já!
De volta aqui, pessoal, fechando a nossa aula de hoje. Agora nós vamos falar sobre a metrificação e vou dar algumas dicas legais para você fazer um poema, fazer um soneto campeão, dentro das normas, tá? E dentro do estilo clássico também, dentro do estilo decassílabo, ok? Vamos lá? Pessoal, nós temos aqui uma poesia de Olavo Bilac, o nome da poesia Ora direis ouvir estrelas, que é o seguinte: ora direis ouvir estrelas, certo perdeste o senso, e eu vos direi, no entanto, que, para ouvi-las, muita vez desperto e abro a janela pálido de espanto. Então aqui nós temos aqui um quarteto, né? De um soneto de Bilac. Coloquei que é só o quarteto para a gente fazer análise, tá? E poder fazer uma reflexão sobre a poesia desse grande poeta. Pessoal, esse poema, esse soneto, ele está em decassílabo, tá? Está decassilábico. O que é um soneto em decassílabo? Decassílabos são em 10, né? São em 10 versos. Deca significa 10. Você tem também o duodecassílabo. Duodecassílabos são 12, tá? A métrica são 12. 12, nós vamos fazer aqui a secção, vamos fazer a elisão, tá? Vai dar 12. E você também em oitavas, tá? Um pouco incomum em oitavas, um pouco incomum. Eu gosto de escrever em oitavas também, é mais difícil. Que são, a métrica aqui, são de 8. No caso aqui nós estamos analisando então em decassílabo. Então, atente para o seguinte, pessoal. A separação silábica de um soneto é diferente de uma separação de sílabas comum que a gente aprende na escola, tá? Aqui, quando é a separação de uma poesia, a gente fala na sinalefa, ou fala na elisão, ou na crase de palavras, porque aqui você junta algumas palavras e conta como uma, você junta mais de uma, tá? E conta como, às vezes, 3 e conta como uma, diferentemente na separação silábica comum, tá? Então atente aí para o nome sinalefa. Por exemplo, você tem a frase, eu vou à Espanha. Eu vou à Espanha. Você tem um artigo e você tem uma preposição, ok? Quando você junta os dois, você tem o quê? Você tem uma crase, aí você põe um acento grave, ok? Então, este acento grave que você põe, essa crase, é uma elisão, porque elisão significa juntar. Você está juntando, tá? Você está elidindo, você está juntando. Que é também uma sinalefa, que é o que nós vamos fazer aqui nessa contagem silábica. Presta atenção, pessoal. Ora direis ouvir estrelas, certo? Ora, ok? Direis ouvir, ok? Estrelas, certo? Então aqui eu tenho uma separação silábica, tá? Uma métrica poética, uma sinalefa. Então aqui eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí você vai perguntar, poxa, mas é um decassílabo? É um decassílabo, mas tem 11, certo? Tem o tu aqui, ó. Por que eu não contei? Pessoal, no soneto acontece o seguinte, a frase acaba quando você tem um acento tônico, tá? Certo, você tem um acento tônico no cer. Então a frase acaba aqui. O to você não considera, você não faz a contagem do to. Toda vez, repito, que você tiver um acento tônico, tem acento gráfico não, tá? Você conta como fechando o decassílabo ou o duodecassílabo até a oitava, certo? Então, pessoal, repetindo, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vou repetir a estrofe. Ora direis ouvir estrelas,
certo? Perceba alguma nuance aí nessa frase. Qual seja, pessoal? A música, o ritmo, tá? A palavra, quando você ouve, ela faz um efeito legal na tua cabeça, ela fica tipo assim rodando no teu cérebro. O que tem aqui de diferente para fazer esse efeito na cabeça da gente? Pessoal, o segredo é o seguinte: tônica na quarta e tônica na oitava. Este é o maior segredo do soneto, que muitos que querem escrever soneto, querem escrever poesia, não sabem. Ora direis, acento tônico. Ouvir estrelas, acento tônico. Certo, décima. Perceberam, pessoal? Ora direis, ouvir estrelas, certo? Pessoal, tentem fazer um soneto com acento tônico na quarta e na oitava, fechando na décima. Você vai ver o soneto que você vai fazer. Você mesmo vai se admirar, tá? Da segunda aqui, ó. Atenção, ó. Perdeste-o. O O vai junto, tá? A junção, a sinalefa, a crase, a lisão, as vogais aqui elas se juntam. Sem sou eu. Eu junto, sem sou eu. Vos direi, no entanto. Então, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ó, pessoal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perceba aqui, pessoal, como você vai dizer, poxa, mas isso é difícil. Não é difícil, é você entender a mecânica. Você junta vogais, tá? Ela não fica perdida. Ó, perdeste o senso. Acento tônico na quarta, pessoal. Perdeste o senso. E eu vos direi, no entanto, direi, acento tônico na oitava. Perceberam? No entanto, 10, acento tônico na décima. Acabou aqui a contagem, pessoal. O to você não considera, você não conta. Ok? Então é assim, pessoal. O verso todo você vai fazendo essa separação silábica, você vai fazendo a sinalefa, a lisão, a crase, como você quiser. E você vai tendo estes resultados, seja para decassílabo, duodecassílabo ou oitavas, tá? Segredo, repito, pessoal, é tônica na quarta e tônica na oitava. É difícil? É um bocadinho. Tenho várias no meu livro aqui de sonetos que eu postei para vocês. Tenho várias que eu não consigo, não que seja obrigatório, pessoal, não é obrigatório, tá? É que você vai dar mais beleza, mais musicalidade na sua poesia, mais ritmo, tá? Mas se você conseguir, você vai ter uma poesia realmente fantástica, tá? Você veja que aqui ele está usando uma metáfora. Quem conversa com estrelas? Ninguém, né? Então você fica assim meditando, depois eu estou na minha casa à noite, olhando para o céu, vejo as estrelas, você pensa na poesia. É isso, esse é o objetivo da poesia, fazer você, assim, tipo, fluir, né? Fazer você pensar numa coisa que transcende. Esse é o objetivo da poesia. E aqui, fechando, pessoal, nós temos o quê? Que tipo de poesia? Desse tipo AB ou ABB? Ó, certo, rima com desperto. Então tenho A aqui, certo? Que rima com desperto. Tenho A aqui. E aqui, ó, entanto, rima com espanto. Eu tenho B aqui e tenho B aqui. Então eu tenho este tipo, tá? Este modelo aqui de rima. AB, AB. Ok, pessoal? Beleza, então é isso que eu tinha a passar para vocês. Tá? Se vocês gostaram aí da apresentação
deixe o joinha aí, tá? Clique aí no joinha para valorizar o trabalho da gente. Compartilhem. Se você estiver gostando das nossas aulas, inscreva-se. Peço muito que você se inscreva, passe para os amigos se inscreverem também. Estamos falando aqui de uma forma bem abreviada, que senão o vídeo fica muito longo, tá? Não dá para falar tudo. Falei sobre uns pontos essenciais, tá? Espero que você tenha gostado, repito, e até uma próxima.